CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacher. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande. Começa mais um CBN Agro deste sábado, dia 4 de dezembro de 2021, terminando mais um ano, hein? E o agro foi muito bem neste ano também, nesse ano de pandemia, e a gente sempre lembra do homem do campo, porque o agro não parou e o agro não para. Olha, e hoje vamos trazer um tema muito importante, fundamental aqui no CBN Agro, que são as questões ambientais. Quais os impactos que têm as questões ambientais na produção agropecuária? Para isso, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Rebeca Stefanini. Ela veio de São Paulo. Ela é do escritório de advocacia Sescom Barrier, que esteve em Campo Grande, né, nos últimos dias aqui, para trazer informações sobre esse tema, as questões ambientais. A Rebeca trouxe informações através do escritório para os produtores, em especial do Pantanal. Nós tivemos aí, no ano retrasado e ano passado, né, as questões ambientais de queimadas no Pantanal, que trouxe grande prejuízo e preocupação com a questão da segurança. Não só com essa questão de segurança, mas também com as questões ambientais. Agora, o que isso tem a ver com o agronegócio? O que isso tem a ver com os produtores rurais? Rebeca, bom dia para você, bom te receber aqui no CBN Agro. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Legal, e a Rebeca, ela é sul-mato-grossense, mas está em São Paulo, capital, né, Rebeca? Isso mesmo, eu já ia fazer essa observação para não tomar puxão de orelha da família aqui, a hora que você disse que eu era de São Paulo. Legal, ela mora em São Paulo, Exato. Mas é também sul-mato-grossense, família de Aquidauana, é isso? De Aquidauana. Legal, família também tem envolvimento com o agro e com o Mato Grosso do Sul. Legal, tá em São Paulo há quanto tempo, Rebeca? Olha, acho que aproximadamente 15 anos, já faz bastante tempo. Já foi como advogada para lá? Não, fui fazer faculdade em São Paulo. Fiz faculdade Direito. na PUC São Paulo, isso, faculdade de Direito. Legal, e você escolheu como área de atuação o agronegócio? A minha especialização é em Direito Ambiental, eu trabalho na área desde o 4º ano da faculdade e no escritório eu atendo o setor do agronegócio também já há alguns anos, então acabei juntando aí a especialidade com direito ambiental para o setor do agronegócio. Bom, e é um assunto bastante oportuno, né? Nesse momento em que o Brasil avança como grande produtor de alimentos, a cobrança é também maior sobre as questões produtivas no Brasil, a questão preservação, e um dos temas que hoje é muito recorrente dentro da produção agropecuária, o tema é a sustentabilidade. Exatamente, é o assunto da moda, né? A gente vê aí uma crescente discussão sobre aquele ESG, né, as 3 letrinhas que não saem aí dos jornais, da pauta, né, da imprensa, e nada mais é do que uma nova roupagem para essa discussão sobre sustentabilidade dos negócios, né? Com certeza. Bom, eu havia dito para você um pouquinho antes da entrevista que eu li uma entrevista da ministra Tereza Cristina, que também é sul-mato-grossense, está em Brasília representando não só o Estado, mas o agronegócio, uma vez que também a Tereza é filha do Mato Grosso do Sul, mas também é produtora rural. Uma entrevista dela à FGV, e ela dizia na entrevista que o grande desafio para o Brasil produtivo, o Brasil agropecuário, seria justamente esse tema, sustentabilidade. A gente vê que esse assunto ele é recorrente e crescente, né? Exatamente, é algo que a gente já vem notando há algum tempo, então o incremento dessas discussões, agora com essa história do ESG, isso ganhou uma força e não vai mais voltar, então realmente é um caminho sem volta agora, e é algo que o agro já tem uma atenção a essa temática da preservação ambiental já há muito tempo, né? Porque essa inter-relação da atividade com o meio ambiente é algo que vem desde sempre. Agora a gente tem uma exigência a mais de realmente mostrar isso para todos os stakeholders, para todos aqueles que consomem o agronegócio e que não estão dentro do setor. Então, tornar isso público, né? Todos os compromissos que já são assumidos, que já são feitos pelo setor e também assumir novos, né? Se engajar aí em novas frentes. Rebeca, quando nós falamos em sustentabilidade, boa parte das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham ou que falam sobre o tema,
correlacionam o tema sustentabilidade a questões ambientais. Sustentabilidade é só questão ambiental? Não, não é só o ambiental. Na verdade, é como você falou, o carro-chefe sempre é o ambiental, né? O que vem antes, até por conta do apelo, né? Da necessidade de preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, mas a sustentabilidade é muito mais do que isso, e envolve também a sustentabilidade econômica do negócio, porque o negócio tem que parar de pé em termos de lucratividade também. Então, a gente tem toda a discussão ambiental, de preservação do meio ambiente, então de conformação dos impactos que essa atividade causa ao ambiente externo. A gente engloba também a parte de relações de trabalho que são envolvidas nesse setor, então todos os aspectos trabalhistas, a relação do negócio com a comunidade no entorno, então como essa atividade econômica é percebida pelos vizinhos, quais são os impactos do setor no entorno, abrange também a parte de governança, então de relação com o poder público, a parte de compliance, que é outra palavrinha aí da moda, né, de governança. Então acaba sendo um combo de vários aspectos e não só o ambiental. Rebeca, por que esse tema, sustentabilidade, questões ambientais, na maioria das vezes recai sobre o agro e não sobre os outros setores? É uma ótima pergunta. O agro, eu acho que está muito exposto por conta, primeiro, do peso que ele tem na balança comercial brasileira. Então, é o nosso carro-chefe. 30%, né? O impacto ou a influência do agro na nossa balança comercial. Exatamente. É um setor muito pujante, né, brasileiro. Então, realmente, até por conta desse peso, ele já tem uma exposição maior. E ao lado disso, a gente tem essa questão dessas discussões sobre mudanças climáticas, aquecimento do clima, e qual é o impacto dessas atividades nesse tipo de discussão. E o que eu vejo muito é uma discussão ainda muito superficial sobre o impacto do agronegócio, o impacto do setor nesse tipo de discussão. Então, a gente vê um engajamento muito grande das pessoas para tratar de preservação do meio ambiente. Essas novas gerações têm um engajamento muito forte, inclusive na parte de mídias sociais, né, de fazer lá barulho para falar contra alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas não conhecem do que elas estão falando, né? Uhum. Então, a gente tem esse apelo de consciência ambiental, mas é um apelo ainda muito superficial que acaba atingindo o agro de uma forma muito que não subsiste, né? Quando a gente para olhar no detalhe o que já é feito, o que a gente tem no Brasil, o que diz a nossa legislação sobre proteção ambiental, como o agronegócio funciona de fato no Brasil, todas essas percepções aí a gente percebe que são rasas, né? Não se sustentam. Aí como trabalhar essas informações de modo que elas cheguem de uma maneira muito clara para quem tem preocupação com o meio ambiente. E a gente sabe que o produtor rural tem a preocupação com o meio ambiente e a gente vê que as informações elas navegam muito rápidas hoje com esses protocolos novos de comunicação que nós temos, como WhatsApp, Facebook, Instagram, viajam muito rápido. Para a gente ter uma noção, quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, morreu, a notícia da morte dele para chegar à Europa levou 19 dias. Hoje a gente não consegue conceber uma ideia de uma informação que acontece do outro lado do planeta chegar aqui 19 dias depois. Agora, nessas questões ambientais, a gente vê que a informação, a informação às vezes errada ou mal interpretada, ela chega de maneira muito negativa e afeta o agro brasileiro, afeta o produtor, Rebeca? Não, com certeza, não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu acredito que esse é o maior desafio do setor atualmente, porque é aquela coisa, não basta ser correto, você precisa parecer ser correto. Então, a gente já sabe que os produtores rurais já observam uma série de requisitos legais, já tem lá a preservação de reserva legal, já tem as APPs conservadas, mas isso parece não ser suficiente. Não aparece na mídia isso, né? Isso não aparece na mídia. Aparece do outro lado. O que aparece na mídia, por exemplo, outro dia eu ouvi uma história até no MBA que eu estou fazendo de agronegócio, alguém contando que pegou um pacotinho de granola na Alemanha e aí tava lá uma chancela, um carimbo falando que aquela era a granola mais sustentável do mundo.
E aí a pessoa foi atrás para entender o porquê. E aí estava escrito lá no site que era porque esse grão foi produzido numa área que preservava 10% de vegetação nativa. E aí, para gente que conhece legislação florestal brasileira, chega a ser uma piada você falar de 10% de parcela da propriedade preservada. Quando a gente tem na Amazônia a possibilidade de uso de apenas 20% do imóvel. 80% de preservação. 80% de preservação. Então, é algo que está posto na legislação há muito tempo, então, pelo menos desde 65, do antigo Código Florestal, e que as pessoas não têm conhecimento e que acaba passando batido. E aí entra no discurso da lacração, né? Do que dá mais likes nas redes sociais. Então, é ficar reverberando essas informações que não são exatamente corretas, né? Legal. Exemplo do que aconteceu agora em Glasgow, na Escócia, né? Naquele encontro mundial sobre o clima, o Brasil foi bastante cobrado por parte dos outros países, em especial da Europa, né? Eu não me lembro se foi o ministro do Turismo que teve um embate com a ministra da França, né? E ele se saiu muito bem na conversa, na defesa para o G20, dizendo o seguinte, que os países da Europa já há 200 anos já vêm trazendo prejuízo para o meio ambiente, com desmatamento, e o Brasil, comprovadamente pela NASA, né, mostra que o Brasil é conservacionista, que o Brasil ele preserva a sua área de produção, a sua área ambiental. Mas por que essas informações chegam tão negativas do outro lado do mundo e por que as pessoas compram essas ideias negativas, na sua opinião? Eu acredito que seja um problema de comunicação mesmo. Então, de falta de padronização, de como divulgar essas informações e de preocupação com isso. A gente tem que se unir para realmente fazer um trabalho de demonstrar tudo que já é feito. E aqui a gente tem razões de duas ordens. A gente tem tudo que é feito em cumprimento com a legislação, e aqui entra tudo que é reserva legal, APP, então tudo que é imposto pela lei e é mantido. E a gente tem também a adicionalidade, então o que é feito além do que a lei exige e que é interessante para o negócio, que tem muita coisa também. Aqui, para dar um exemplo, só para citar da Embrapa, é o sistema de integrado lavoura, floresta e pecuária. Então, a gente tem muita coisa sendo feita e isso não é divulgado. Então, eu acredito que o principal trabalho aqui, o nosso to-do list do setor, é, de fato, se organizar, preparar esses dados e colocar na forma de um relatório formal, um relatório que seja robusto e que possa ser apresentado fora. Então, a ministra Tereza Cristina tem razão, quando ela diz que estamos muito mais preocupados com a produção, com a produtividade e menos com a sustentabilidade. Não que estamos menos preocupados, mas em mostrar para o mundo que o Brasil tem um sistema sustentável. O Brasil, então, tem que melhorar a comunicação. A comunicação, a propaganda, porque essas regras, até na semana passada, a União Europeia deu um alerta de que ela não vai mais comprar commodities, objeto de desmatamento. E não deixou claro se ela está falando de desmatamento ilegal ou legal. Deixou isso no ar. O que é um absurdo já para começar aí do primeiro ponto, mas mesmo se a gente estiver falando de desmatamento ilegal, a gente já tem no Brasil há muito tempo o cadastro de áreas embargadas do IBAMA, a gente tem uma série de instrumentos e de ferramentas que não são divulgadas, então acho que realmente é um trabalho de organização de dados e de como reportar isso de forma transparente, porque essas exigências elas vão começar a ser sentidas aqui no mercado interno também. A ideia é que essa onda vai chegar aqui. Então, tanto exigência em relação à regularidade das áreas, da onde veio a carne, da onde veio o grão, cadeia de custódia, então entender todo o caminho, né, daquele alimento que está na sua casa, qual foi o caminho que ele percorreu até chegar na sua casa, se houve compensação de emissões, se houve trabalho escravo na produção desse alimento. Então, tem uma série de exigências que vão passar a ser exigidas cada vez mais. Onde entra, então, a questão na sustentabilidade, não só a ambiental, mas também a social. Bom, diante do seu comentário, como que você avalia o Código Florestal Brasileiro? Bom, o Código Florestal atual ele é de 2012, né? A gente chama ele muito velho? Até hoje a gente chama ele de novo Código Florestal, e não é mais tão novo assim, né? Mas a gente tem legislação florestal no país há muito tempo. Então, inclusive desde a época de Portugal aqui, a gente já tinha várias leis
falando sobre preservação de florestas. É claro que lá na época do Império, a preocupação não era a conservação do meio ambiente, era algo muito mais tratado por ser um bem, né, por ser um patrimônio. Dom Pedro II, por exemplo, era um fã da preservação ambiental. Exatamente. Tanto é que criou os jardins botânicos no Brasil, né? Mas lá o intuito era patrimonial. Uhum. Mas a partir da década de 70, a gente teve todo lá o movimento de Estocolmo de preservação ambiental, então crescimento da preocupação. E aqui no Brasil a gente teve, em 81, a Lei da Política Nacional, já que é uma lei super... para a época foi algo muito visionário, assim, foi realmente algo de vanguarda. A gente tem a Lei da Ação Civil Pública em 85, que até hoje é mundo afora reverberado, então é um instrumento que as pessoas acabam equiparando, né, com a Class Action americana, mas é um pouquinho diferente, então é algo que tem aqui no Brasil que realmente é algo bem diferenciado como instrumento para a proteção do meio ambiente. A gente tem a Constituição Federal em 88, que posso até arriscar dizer que é o capítulo falando de preservação ambiental o mais avançado do mundo. Então, tendo todo esse histórico de evolução legislativa, a gente chega em 2012 no Código Florestal já com as discussões muito amadurecidas no país em relação à proteção florestal. Então, a gente teve um embate muito grande no Congresso Nacional, então, aquela dita dicotomia, né, entre o agro e o meio ambiente, então, as bancadas ambientalista e ruralista lá brigando todos os dias na televisão, né, a gente assistindo. Mas não há uma dicotomia, porque para o agronegócio é importante que o meio ambiente esteja equilibrado, então é importante que esse microecossistema esteja funcionando de uma forma equilibrada, inclusive para a manutenção de estações, das taxas de pluviosidade, tudo que é importante para a lavoura também, né? Então, respondendo agora aqui, depois dessa digressão histórica, respondendo a pergunta de forma objetiva, o nosso Código Florestal é muito bom. É uma legislação que, de fato, está muito alinhada com a realidade do país. É uma legislação que se preocupou em garantir segurança jurídica para algumas situações que eram muito instáveis até a edição dele. Então, para dar um exemplo, a questão das áreas de preservação permanente no entorno de reservatório artificial anterior a 2001, que era algo que estava voando na legislação antiga. Então, é uma legislação que, de fato, se preocupou em regrar o que acontece, o que funciona de acordo com a realidade, conformar essas situações que geravam muita conflituosidade anteriormente e sem perder esse caráter preservacionista que eu disse que a gente tem há muito tempo. Então, foram mantidas as obrigações de reserva legal, de manutenção de reserva legal, de APP, que é algo, então, que a gente não pode falar que deixou de preservar o meio ambiente, né? Que não teve uma redução. E aí, só para falar de mais uma coisa, houve a previsão de instrumentos econômicos muito interessantes no Código Florestal, justamente para que haja a sustentabilidade na manutenção dessas áreas de vegetação nativa. Então, para que, de fato, a preservação ambiental não seja um ônus para o proprietário. Então, tem lá a previsão das cotas de reserva legal, de alguns instrumentos econômicos para que seja vantajoso também do ponto de vista econômico fazer essa preservação. Maravilha. Bom, você lembrou aí da década de 70, né? O Brasil até a década de 70 era importador de alimentos. A partir daí o Brasil passa a ser um produtor de alimentos e passa a ser um exportador de alimentos, como nós temos aí soja, carne bovina, café, açúcar, o Brasil exportando para o mundo. O Brasil transformou-se num grande player, num grande produtor. Mesmo assim, a gente sabe que o Brasil não usa a sua totalidade para a produção. O Brasil tem uma preservação muito grande, acho que 60% do território brasileiro ainda é preservado e produz numa área aí num percentual de 40%. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é outra. O mundo tem um crescimento muito grande, uma previsão de crescimento até 2050. O mundo deve chegar aí por volta de 9 bilhões e meio, 10 bilhões de pessoas. A pergunta é produzir e preservar. Como é que vai ser isso, hein? É possível de ser feito. Agora, o como é a pergunta-chave, né? Mas há vários estudos, inclusive da Embrapa Territorial, falando que a gente consegue fazer um incremento muito grande da produção
brasileira sem aumentar a área cultivável. Então, mantendo as áreas usando só o que está aberto já. Só o que está aberto, sem conversão de novas áreas e usando tecnologia. Então, hoje o investimento que o agro tem que fazer, de fato, é tecnologia, inovação e tecnologia para conseguir produzir mais, produzir melhor nas mesmas áreas. E já há vários estudos comprovando a viabilidade disso ser feito. Então, acho que o Brasil tem um lugar garantido de destaque no futuro nessa posição de celeiro do mundo, né, de celeiro agrícola mundial. Com certeza. Bom, mas sem perder de vista as questões jurídicas, né, na produtividade. Que esse é o tema do nosso programa de hoje, aqui no CBN Agro deste sábado, a gente conversando, né, com a Rebeca, que veio de São Paulo, ela é sul-mato-grossense, ela está em São Paulo há 15 anos, e ela veio aqui essa semana para trazer justamente informações para os produtores rurais sobre questões ambientais. Especialmente na questão do Pantanal. Tivemos aí o ano passado uma situação muito difícil para o bioma pantaneiro. Inclusive, Rebeca, muito interessante, a gente já está indo para o intervalo comercial, deixa eu aproveitar esses minutinhos aqui, só para contar algo muito interessante. Eu já falei isso aqui algumas vezes no programa. Eu estive na Suíça por 2 vezes, em Zurique, tem o zoológico de Zurique, conhece, não? Não. E o zoológico de Zurique, ele é muito interessante porque ele retrata os principais biomas do mundo, né? E eu confesso para você que fiquei arrepiado quando eu entrei logo no zoológico de Zurique. A porta de entrada é o Pantanal, é o retrato do nosso Pantanal. E de cara eu vi flamingos, vi capivaras, outros animais aqui da nossa flora e animais da nossa fauna do Pantanal. Uma floresta tropical também dentro de um sistema de uma redoma climatizada por computadores, retratando uma floresta tropical. E eu fiquei muito encantado com o que eu vi ali. E há uma preocupação, claro, que mundial olhando para o Brasil, e por isso ali é retratado de forma muito sistêmica, né, o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Peixes também, aves, e eu fiquei muito encantado com o que vi ali. E o Brasil efetivamente, ambientalmente, o Brasil pode se considerar uma referência nas questões ambientais? Você não responde agora, você vai responder depois do intervalo comercial, a gente vai para o intervalo rapidamente. Nós queremos saber se o Brasil pode se considerar referência mundial nas questões ambientais. O que o Brasil ainda deve fazer ou precisa fazer, qual é o papel de cada um, do governo, dos produtores rurais e da sociedade para que o Brasil tenha uma melhor propaganda lá no outro lado do mundo, em especial na Europa, tá certo? Nós voltamos em instantes, fica ligado, já volta o CBN Agro. Legal, de volta então com o CBN Agro e a gente batendo um papo com a advogada Rebeca Stefanini. Ela está em São Paulo, é sul-mato-grossense, mas está em São Paulo, e ela veio para trazer justamente informações sobre questões ambientais, já que ela é advogada na área ambiental e na área do agronegócio. Ela é do escritório Sescom Barrier, advogados. A Rebeca está nos contando um pouco sobre essas questões ambientais. Falando sobre questão ambiental, agora há pouco, né, no outro bloco, falei sobre o zoológico de Zurique, que retrata os principais biomas do mundo. E o bioma de entrada, é o bioma pantaneiro. E o bioma pantaneiro, ou Pantanal, ano passado, foi destaque mundial por conta das queimadas que ocorreram ano passado. Foi um ano muito difícil aqui para o Mato Grosso do Sul, para a imagem do Pantanal e em especial do produtor rural e do pantaneiro, né, Rebeca? Foi mesmo, foi um ano que o assunto ganhou bastante palco, né, na mídia. De fato, houve um incremento desses focos de calor, desses incêndios, né, no bioma no ano passado. Mas eu acredito que o recado que foi dado não foi tão completo. Então, falou-se muito do volume e das perdas, mas não se falou tanto sobre as causas, sobre o que gerou esse incremento, né, nos focos de incêndio. Bom, a gente acompanhou, né, aqui na Rádio CBN de perto essas informações, o decorrer do acontecimento, do fato. A gente viu que houve grande preocupação por parte de todos os órgãos, em especial do governo do Mato Grosso do Sul, governo federal, mas o produtor também do Pantanal ficou preocupado, porque ele foi mais prejudicado. Já é prejudicado quando sobe, né, no período das cheias, quando nós temos o Pantanal bastante alagado. E aí também o pantaneiro sofreu com as queimadas ano passado.
Não, com certeza. Acho que justamente essa é a parte que ninguém falou, né? Acho que o recado é que o incêndio não é bom para todo mundo. Mas o pantaneiro foi acusado, né? Muito acusado. Exatamente, mas acho que o primeiro ponto aqui é fazer uma diferença, né, entre o incêndio e o manejo do fogo, o uso do fogo, né? Quando a gente fala de incêndio, a gente está falando de um fogo não controlado, não intencional, algo que se alastrou e que acaba gerando danos para todo mundo, e não só para o meio ambiente, como também e muito para o produtor rural, né? Afinal, ninguém quer ter cerca queimada, sua casa perdida, a gente sabe de danos, inclusive para a infraestrutura mesmo, para a rede elétrica, rodovia perigoso, né? Questão da fumaça nas rodovias, então o incêndio não é bom para ninguém. Então, o que eu, assim, na minha percepção, o que eu acho que faltou diferenciar na época, e é um trabalho que a gente tem feito desde então, e aí acredito que todo mundo que atue no setor, na área, é diferenciar. Então, primeira coisa, a legislação admite o uso do fogo para manejo de pastagem, para manejo de áreas, para fins agropecuários, isso é permitido. E não só é permitido, como isso é regulado tecnicamente. Há requisitos que têm que ser cumpridos para que o fogo seja usado de uma forma contundente e racional e que não gere danos. Uhum. Então, a gente precisa diferenciar essa atividade regular, essa atividade ilícita, daqueles incêndios intencionais, culposos e que tenham sido causados aí de forma realmente descontrolada ou em desacordo com a legislação. Acho que essa diferenciação é importante para começo de conversa. Bom, é importante você tocar nessa questão, porque talvez as pessoas, eu não digo o produtor rural, né? O produtor sabe onde aperta o calo. Já o público urbano, do setor urbano, as pessoas do setor urbano, poucos sabem das dificuldades que o produtor tem nos seus sistemas produtivos. Não vou nem falar aqui aqui no Planalto, claro que o produtor tem mais facilidade, mas no Pantanal é muito difícil, quem está ali sabe das dificuldades que o produtor tem. Primeiro, nós temos quando é cheio, e aí o gado, não dá para tirar o gado. Segundo, nós temos a seca. Quando é seco. Né? As questões nutricionais que nós temos também no Pantanal. É muito complicado. Para quem está no Pantanal sabe que a legislação ambiental ela é muito morosa. Quando o produtor precisa fazer uma reforma de pastagem ou implantar uma pastagem, não é tão simples como é no Planalto. O produtor está sempre sujeito à legislação. E esse processo é muito moroso. E o produtor tem que conviver com os capins que tem lá no Pantanal. Né? Rabo de burro, furabucho, né? Capim capivara, capim capeta, são os capins que tem ali, de baixo teor de proteína, né? Um solo bastante arenoso, de muita dificuldade. O Pantanal não absorve outro tipo de atividade econômica, a não ser o turismo. Nós temos capacidade ali, mas dificilmente é impossível trazer a agricultura, a floresta para o Pantanal, e o produtor tem que viver com a pecuária onde tem maior possibilidade. Bom, então a gente sabe que Pantanal é muito complicado. Diante do fato do ano passado, o que a gente pode aprender, né, nas questões jurídicas, nas questões de preservação? Vocês trouxeram para a gente um release, uma nota, dizendo que do ano passado para cá, após esses incêndios que ocorreram, nós tivemos aí, de janeiro a agosto desse ano, uma redução de queimadas, de acordo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós tivemos uma redução de queimadas de 69% durante o período seco. O que aconteceu para que isso tivesse um número tão expressivo? Bom, acho que, respondendo a primeira pergunta, então já temos feito diversas medidas para enfrentar esse tipo de problema, né? Então, sim, aprendemos com esse episódio do ano passado, que realmente assustou a todos, né? Então, acho que para começar, o porquê, né? A gente vê os cientistas falando sobre condições climáticas adversas. Então, para falar aqui de uma forma muito simplista, já começamos a sentir os efeitos das mudanças climáticas, todos nós, e quando a gente fala de um bioma como o Pantanal, que tem essa peculiaridade, né, das estações seca e chuvosa tão diferentes entre si, isso fica muito mais evidente, fica muito mais intensificado.
Então, a causa seriam essa questão do aquecimento global, que fez com que esses focos de calor viessem antes da estação seca e viessem de uma forma mais intensa. Então, isso primeiro que gerou uma surpresa de que o pantaneiro não estava acostumado a notar esse tipo de evento na época em que ele veio, e de uma forma muito mais intensa. Ao lado disso, como você bem disse, né, o pantaneiro já está muito acostumado com esse bioma e com esse manejo, inclusive, do gado, né? Então já sabe a época que precisa tirar o gado para outra invernada, para aquela que está mais alta. Isso já é feito há muito tempo. Quando a gente começa a ver o aumento da fiscalização dos órgãos ambientais em relação à proteção ambiental, a gente começa a ver um aumento da autuação desses produtores rurais. Então, a legislação começa a ser mais, a ter uma exigência maior. E isso acaba gerando uma repressão e uma dificuldade do produtor rural em manter aquilo que ele fazia tradicionalmente. Então, para dar um exemplo, a parte de limpeza de pastagens nativas, né? Aqui no Mato Grosso do Sul é uma atividade que é isenta de licenciamento, então você não precisa pedir uma autorização para fazer limpeza de pasto. Desde que você esteja fazendo a limpeza de pasto efetivamente. Não derrubando árvore. Não derrubando árvore. Tem altura, tem uma altura máxima para considerar a limpeza de pasto, né? Exato. E tem que ser a remoção daquelas espécies invasoras que são lá previstas, né, na legislação. Isso está de forma muito simples na lei, é só consultar e ver. Quando a gente viu esse aumento da fiscalização, as imagens de satélite que o órgão ambiental, e aqui para falar de Mato Grosso do Sul, o IBAMA, com um convênio com o Ministério Público, ele acabou usando, elas acabaram interpretando várias áreas em que houve limpeza de pastagem, efetivamente, como supressão de vegetação. Então, aquelas áreas que estavam num regime de pousio mais longo, quando teve a limpeza, mudou muito a cor do satélite, da imagem de satélite. Então isso foi erroneamente interpretado pelos órgãos ambientais e acabou gerando muitas autuações. Então, para dar só mais um exemplo aqui de toda a sorte de dificuldades, né, que o produtor rural aqui no Pantanal acaba enfrentando. Tá. Justamente aí que eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o produtor pode se defender caso ele receba uma autuação? Bom, essa parte é bem difícil, não querendo valorizar o trabalho do advogado aqui, mas é necessário, vamos lá. Mas o melhor, sem sombra de dúvida, é evitar a autuação, né? E como fazer isso? Primeiro, conhecer o seu negócio, então entender em qual bioma a sua atividade é desenvolvida, ter certeza de que é 100% no bioma Pantanal. A gente tem manchas de bioma Mata Atlântica aqui em Mato Grosso do Sul, que é algo que as pessoas não sabem. A legislação é diferente? A legislação é diferente. Então, você precisa entender, de fato, qual é o bioma em que você está realizando a sua atividade, entender qual é a legislação aplicável, para você conseguir ter a garantia, ter certeza de que a sua atuação está sendo feita em conformidade com a legislação e com todos aqueles requisitos que são muitos, né? Quando a gente fala de legislação ambiental, a gente fala de leis federais, estaduais, municipais, não só leis em sentido estrito, tem muitos regulamentos técnicos, então é muita coisa que tem que ser conhecida, mas que vale a pena fazer esse trabalho prévio. Quando esse trabalho prévio não é feito, então realmente você é surpreendido com uma autuação do órgão ambiental, é o momento de realmente você fazer o dever de casa. Então, produzir uma prova documental que comprove, por exemplo, que o que você fez lá foi limpeza de pastagem, não foi supressão de vegetação. Comprove que a atividade que você fez era dispensada de licenciamento. Então, esse trabalho de realmente produção de documentos, de uma prova pericial, de uma prova técnica para comprovar que aquilo que o órgão ambiental está dizendo não é bem assim. E isso eu disse que é algo difícil porque tudo que vem de uma autoridade pública tem presunção de veracidade. Então,
tem fé pública, né, que é algo que a gente escuta dizer bastante. Então, de fato, derrubar essa fé pública é algo difícil e é algo que demanda realmente a contratação de uma consultoria técnica, de um agrônomo para fazer uma visita à propriedade, de um bom advogado para conseguir levar isso ao órgão ambiental. Então, realmente não é tão simples. Rebeca, o produtor, então, hoje não basta apenas saber produzir, ter conhecimento de produção. Ele tem que conhecer outras áreas também, entre as quais as áreas jurídicas, porque implicam no seu sistema produtivo. Exato, e não só para prevenir autuações, para diminuir custos, mas também para conhecer oportunidades, né? A legislação, ela tem muito espaço para incentivos fiscais, para a previsão de vários instrumentos econômicos que estão lá e não são usados pelos produtores. As pessoas não têm conhecimento disso. Então, para falar algo muito simples, a gente tem o ADA, né? Que é o Ato Declaratório Ambiental, que é um documento onde você fala das suas áreas de reserva legal, áreas de APP. Essas áreas, quando elas estão regulares, estão declaradas lá no ADA, estão no CAR, elas são excluídas da base de cálculo do ITR. Então, diminui a incidência de imposto porque você não tem o cômputo dessa área. Então, é algo positivo que está na lei e muita gente não sabe. A gente tem a CPR Verde agora, que então é um instrumento que pode ajudar no financiamento. A gente tem um crescimento muito grande de financiamento privado para o setor do agronegócio. Então, para deixar de ser um setor tão dependente do Plano Safra e conseguir acessar crédito mais barato, né? O dinheiro verde é muito mais barato, ele tem uma taxa de juros menor, ele chega na janela de oportunidade que o produtor rural precisa. Então, é algo que está previsto na legislação e que as pessoas desconhecem, né, essas oportunidades. Então, justamente aí, né, desconhecimento. Na sua opinião, o que leva o produtor a não ter essas informações de modo que ele possa aproveitá-las? Bom, acho que primeiro é o histórico, né? É um setor que costuma continuar fazendo o que o seu pai, o que seu avô já vinha fazendo, exatamente. Então, você segue os passos, né, naquilo que você foi ensinado e que sempre foi feito pela sua família. Então, tem essa primeira parte. Então, é necessária uma disruptura. Precisa ter uma disruptura e uma atualização, porque a gente está vendo uma atuação, historicamente não existia autuações, não existia uma fiscalização tão intensa, né, do setor, porque a gente tinha um contingente, e ainda tem, um contingente muito baixo de órgão ambiental, então não tinha estrutura para o fiscal ir até a fazenda, fazer efetivamente uma vistoria. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem sensoramento remoto, a gente tem drones, fiscalização por drones, então a fiscalização está chegando nessas áreas e os produtores estão sendo pegos de surpresa, porque não tem essa especialização do negócio, acaba sendo uma produção muito familiar e que em termos econômicos é muito interessante, então as pessoas efetivamente vivem da pecuária, vivem do gado, mas acaba não sendo algo profissional, não é tratado como uma atividade empresarial. Então, além de não ter essa parte do uso da tecnologia, do profissionalismo, você deixa de usar essas previsões legais que acabam ajudando, né, na parte de incentivos econômicos, incentivos fiscais. Você acha que esse momento em que a gente está vivendo de tanta cobrança que o produtor está tendo e deve ter mais ainda sobre várias questões, não só ambientais, mas sobre outras questões mercadológicas, isso vai forçar as famílias de produtores, os produtores rurais serem mais profissionais? Com certeza. Terem mais conhecimento? Com certeza, e isso já vem acontecendo, né? É que há passos lentos, então a gente tem a sucessão, normalmente os filhos acabam, né, vindo aí com novas ideias e tentando fazer o disruptivo, né, para usar outra palavra da moda agora. Mas isso tem sido feito a passos lentos, então num nível muito de sucessão, né? Então morre o avô, o filho assume, isso é feito de uma forma muito lenta. Mas eu entendo que isso vai ser muito acelerado, e já vem sendo muito acelerado, por conta dessa onda do ESG, né? Da aderência a esses critérios. Isso é uma prática, é uma exigência dos consumidores, é uma exigência de mercado e agora é uma exigência dos bancos, das instituições financeiras, né? Então,
o que é o ESG? É a sustentabilidade que a gente está falando desde 70 com dentes. É uma brincadeira que a gente faz, porque a partir do momento que os bancos começam a se valer dessas exigências, você coloca garras, você coloca dentes na sustentabilidade. Então, olha, se você não tem isso, se você não é aderente a esses critérios, eu não vou te dar crédito. Ou eu não vou te dar crédito a uma taxa de juros menor. Você não vai ter acesso a esse tipo de produto aqui do banco. Você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. O produtor vai ter que se adequar ao protocolo, a esse protocolo de cobrança ambiental, sustentabilidade. É um contexto que a gente não vai conseguir fugir. Isso é bom? E isso é bom, isso é muito bom. Eu acredito muito nisso. E também porque a gente precisa também aprender a pensar fora da caixa. A gente tem essa produção tradicional, que é ótima, se sustenta, preserva o meio ambiente, mas a gente tem que pensar também em novas formas de ganhar dinheiro. Então, como ganhar dinheiro com o mato? A gente já tem lá uma área de vegetação nativa na fazenda. Será que não dá para ganhar dinheiro com isso? A gente está falando hoje muito de pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono, então dá para fazer as duas coisas. A gente pode manter o modo de produção agropecuário e também ganhar dinheiro com essa parcela de vegetação nativa que está lá intocada na fazenda. Então, ganhar dinheiro seja com a venda desses créditos de carbono, com o recebimento, né, pelo provimento desses serviços ambientais, como também com a manutenção do microbioma que você tem na fazenda e que acaba sendo aproveitado pela manutenção dessas áreas preservadas. Bom, ou seja, o produtor vai ter que estar cada vez mais atento a esses comportamentos, essas mudanças que ocorrem e cada vez mais rápido, né? As mudanças vêm acontecendo cada vez mais rápido, a cobrança sobre o sistema produtivo, né? E o Brasil, claro que por ser um grande produtor, talvez há um interesse maior por parte dos países que o Brasil tenha participação maior na questão da conservação, né? O Brasil só não pode pagar essa conta, né? Essa conta que o mundo todo aí também tem responsabilidade. O Brasil não pode ser o pulmão do mundo, já que os outros países também têm responsabilidade. Não pode, mas eu acho que a gente precisa aprender a fazer essa conta. Então, sair do modo tradicional de ganhar dinheiro pela plantação, pela produção bovina e aprender a dar valor e a monetizar o ativo natural que a gente tem, que não tem em lugar nenhum do mundo. O valor que a gente tem de biodiversidade aqui, de produtos florestais, é incalculável. Então, a gente já começa a ver uma corrida grande por patentes de ativos naturais, e a gente vê bastante na Amazônia, mas aqui no Cerrado a gente tem muitos produtos aqui que são endêmicos do bioma e que são inexplorados. A gente não sabe de todo esse potencial. Então, acho que o desafio também é a dar valor àquilo que hoje não é o tradicional, não é o que é feito. Então, é de fato pensar fora da caixa para conseguir levar essa produção a outros patamares. E o Brasil, como você disse, é o primeiro lugar disso. Ninguém tem o que nós temos aqui. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, só falta aprender a fazer, né? Outro dia, ouvindo o Marcelo Brito, né, que é um dos professores de agronegócio, ele da FIA, que é uma fundação, o Marcelo dizendo o seguinte, que nós ainda falamos de um Brasil que é muito comum, eu falei isso várias vezes, que o Brasil é o grande celeiro do mundo, e o Marcelo bateu o pé, né, contrário a isso, que nós temos muito ainda que desenvolver no Brasil em várias questões, né? Não só na questão jurídica, que é o que a gente está tratando aqui, mas também nas questões de pesquisas, de produção. O Brasil precisa amadurecer nesses quesitos para que torne-se efetivamente o grande celeiro do mundo e dar resposta para o mundo nas questões ambientais? Quando a gente fala de agronegócio, né, a gente está focando aqui na produção agropecuária, mas o agronegócio envolve todas as cadeias, né? Então, a gente tem desafios, sim, em relação à logística. Então, não adianta a gente ter uma superprodução de grãos, a gente tem uma ótima produção, né, pecuária, aqui não só bovinos, se a gente não consegue escoar isso. Os nossos custos logísticos no Brasil são muito altos. E aqui, trazendo esse problema para o Mato Grosso do Sul, que é um estado que não tem acesso ao mar, né? A gente acaba escoando muito a grande parte da produção
pelo modal rodoviário, a gente tem lá o porto em Corumbá, mas a gente precisa desenvolver muito essa malha logística, então a gente precisa de muitos investimentos em ferrovia, em outros modais, porto seco, né, para a gente conseguir fazer cabotagem, para realmente conseguir fazer o escoamento dessa grande produção de forma a não inviabilizar a própria produção, porque não adianta a gente ter tudo aqui e não conseguir mandar para fora. Com certeza. Né? E lembrando que tudo isso passa pelas questões jurídicas, né? O produtor nem o setor vai fugir dessas questões de autodefesa, né? De estar bem calçado com as informações, com a lei, né? Exato. Eu ia falar infelizmente, mas acho que felizmente para mim, a gente tudo acaba passando por isso, realmente. Mas acho que o recado aqui importante é que não é tão ruim assim. Então, de fato, há muitas previsões legais que acabam, legislativas, né, que acabam beneficiando e trazendo aí um suspiro, né, para o produtor rural. Com certeza, cada vez mais o produtor deve ficar atento, né, com essas questões não só jurídicas, mas com outras questões também em relação à produção e à produtividade. Bom, a gente teve o prazer de receber aqui no CBN Agro deste sábado a Rebeca Pavlovski, ou Stefanini, porque ela tem o Pavlovski, que é do esposo, né, do seu marido. Isso mesmo. Né, e o Stefanini é aqui do Mato Grosso do Sul. Embora você é Alves Correia, é isso? Eu sou o Alves Correia de Mato Grosso do Sul. Stefanini é do meu pai, que veio lá de São Paulo, morou aqui muitos anos. Legal, bacana. Bom saber que nós temos uma advogada sul-mato-grossense defendendo bem o nosso setor e falando muito bem. Olha, parabéns pelo seu conhecimento e pela contribuição que você trouxe aqui ao CBN Agro. Muito legal, muito bacana. Ela é advogada do escritório Sescom Barrier, né? Tem o escritório fica em São Paulo, na capital, mas é claro que o Brasil é um país continental e o Brasil todo, como agro, precisa dos serviços de advocacia. Legal. Bom, antes de encerrar o programa, só fazendo um comentário, né, que o produtor vai ter que confrontar esses temas daqui para frente, não só esses, mas como outros também. Tecnologia se faz muito presente no agro, questões jurídicas também. Como dizia o meu professor Armindo Quicho, né? O produtor não é obrigado a saber tudo, mas tem que ter o telefone de quem sabe. O telefone de todos que sabem, né? Porque acaba sendo aí um batalhão, né, de envolvidos. Legal. Rebeca, obrigado pela sua entrevista. O escritório de vocês, de advogados, está só em São Paulo, capital? Não. Na verdade, temos sede em várias cidades do país, então Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Já tem escritório em Campo Grande? Campo Grande ainda não vai chegar, né? E a gente abriu agora recentemente em Toronto também, justamente por conta do agronegócio também, que é muito forte, né, no Canadá. E a nossa ideia é realmente conseguir trazer esses investimentos para o setor no Brasil, né? O dinheiro de fora tem bastante, né? Então, esse dinheiro com carimbo no ESG, tem muitos investidores interessados em investir no país. Então, o nosso papel aqui é realmente receber esses recursos, né? Ter acesso a isso. Legal. Matou a saudade de Mato Grosso do Sul? Comeu chipa? Tomou tereré? Comi sobá. Sobá? Comi tudo. Não faltou nada? Não faltou tereré? Não, tereré eu tomo em São Paulo todo dia. Maravilha. Matou a saudade, então, aqui do estado. É isso aí, muito bom. Legal. Sempre que vier a Campo Grande, faço questão que você venha aqui a CBN para a gente conversar mais. Combinado. Não convide 2 vezes que eu venho. Então tá convidado 2 vezes, então. Obrigado, Rebeca Stefanini. Obrigada. Rebeca, prazer receber você aqui. Bom, e a gente vai ficando por aqui com o CBN Agro deste sábado. Muito obrigado também pela sua companhia. Olha, tá chegando ele aí, ó, tá acelerando. Olha o Paulo Cruz chegando aqui com o CBN Motors. Abraço a todos e até a semana que vem. Valeu. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzaker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.